Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vozes do 40A, aqui do PET Letras da UFCM. Eu me chamo Marcele. Eu me chamo Christian. E hoje nós vamos estar mediando essa conversa com o professor doutor Lucas Amberlan, que tem doutorado em estudos literários aqui pela UFCM. Ele atua atualmente como professor do Departamento de Letras Vernáculas e ele está desenvolvendo um projeto sobre o poeta aqui de Santa Maria, Felipe de Oliveira, e ele vai falar um pouquinho. Tudo bem, professora? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Christian? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter recebido esse convite e poder colaborar com o projeto. Projeto muito bonito que vem sendo já desenvolvido há algum tempo. Eu acompanho pelas plataformas. E hoje chegou a minha vez aqui na condição de entrevistado e vai ser uma alegria aqui compartilhar esse momento com vocês e ao pessoal que está escutando também. Eu espero que vocês estejam bem, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, independentemente do momento que vocês estejam escutando essa entrevista. Perfeito. O senhor poderia falar um pouquinho como começou essa pesquisa, o seu interesse em estudar sobre o Felipe de Oliveira e mais especificamente com o que o senhor está trabalhando agora? Muito bem. A minha área de interesse mais específico dentro do campo da literatura é a relação da literatura com outras artes e mídias. Isso é uma esfera, uma área do conhecimento que estaria então introduzida nos parâmetros da literatura comparada. Entretanto, eu venho já há algum tempo desenvolvendo alguns projetos na relação de uma literatura local. E aí que se insere de fato o interesse pela poesia e pela biografia do Felipe de Oliveira. Então eu fiz doutorado numa análise de um livro chamado Pate Baby, foi publicado em 1926, que na verdade é um livro de viagens produzido por um autor de São Paulo, Antônio Alcântara Machado. Ele nem sempre é vinculado àqueles autores da Semana de 22, até porque ele não participa da Semana de 22, embora tenha sido pertencente a esse grupo modernista de São Paulo na década de 20. Ele começa a produzir um pouquinho depois. E esse livro Pate Baby são impressões de viagem, relatos de viagem que ele escreveu, mas escreveu como se estivesse filmando, porque Pate Baby é o nome de uma câmera. Então é como se hoje alguém produzisse vídeos pela Europa, porque a viagem dele foi pela Europa, né? E esses vídeos contassem histórias. Ele faz como se fosse isso, como se fosse uma filmadora. Pate Baby, Baby faz uma referência a ser uma câmera portátil, mas em nenhum momento ele filmou. Na verdade, o que ele fez foi escrever, mas escrever emulando, imitando os procedimentos, os processos técnicos da época de uma filmadora dessa natureza. Bom, aí eu faço a relação com literatura e cinema, literatura e pintura, literatura e outras artes de uma forma geral. Depois de terminado o doutorado, eu participei durante aquela época, fui professor substituto do Departamento de Letras Vernáculas, né, mais de uma vez, e tive a possibilidade de ingressar num pós-doutorado para estudar a literatura do Felipe. No primeiro momento, poderíamos pensar que seria um tanto distante a literatura do Felipe, uma literatura que, de algum modo, está circunscrita ao cenário de Santa Maria, porque ele é um autor que nasceu aqui, um autor modernista da década de 20 de São Paulo, mas, na verdade, se a gente for ver os dois principais livros desses dois autores, os dois livros foram publicados em 1926. Né? Então, daqui a alguns anos, acontecerá o centenário dessas obras. E é um dos motivos pelos quais é muito bom a gente conversar sobre isso também. O Antônio Alcântara Machado, então, produz Pate Baby, publica em 26, e Lanterna Verde, do Felipe de Oliveira, a sua obra máxima, né, um livro modernista, não de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, foi publicado justamente nesse mesmo ano. Né? Então, um pouco pelo contexto, um pouco pelo modernismo, um pouco pelo meu interesse pelas cidades do Brasil na época, mas também por voltar-se a um autor importante no nosso contexto, para a nossa universidade, para a nossa cidade e para a nossa região, há muito tempo não se falava muito sobre o Felipe. Muitos debates já haviam sido construídos ao longo do tempo, mas já há algum tempo ele não era trazido à tona novamente. Então, surgiu esse interesse na época do meu pós-doutorado. Meu supervisor foi o professor Pedro Brum Santos, e nós desenvolvemos então uma pesquisa, um recorte sobre o Felipe, que seriam, Marcele,
essas cartas que ele escreveu junto com o irmão, João Daut de Oliveira, junto com um deputado, que era na verdade o representante provincial do Rio Grande do Sul, João Neves da Fontoura, e esse trio, que eles chamaram de tríade indissolúvel, nada mais era do que uma conspiração política que mais tarde culminou na Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Então foi um golpe de Estado. Isso aconteceu em outubro de 1930. Getúlio Vargas havia perdido a eleição em 1929 e o Felipe então entra nesse contexto. Estas cartas, elas existem, mas elas nunca foram publicadas. Então, o nosso interesse era justamente estudar estas cartas, avaliar o peso que elas têm na história do Brasil e na literatura brasileira e vincular um pouco, o papel do Felipe e falar um pouco sobre isso. Acontece que nesse percurso, outras coisas aconteceram e nós começamos a descobrir fatos importantes, textos em relação ao Felipe. Então, consegui levantar textos inéditos do Felipe que nunca haviam sido publicados. Nesse tempo, eu escrevi uma biografia sobre o Felipe de Oliveira, que provavelmente será publicada ainda este ano. Consegui levantar uma série de imagens a respeito do autor. Nesse tempo, o Pedro também escreveu um texto muito importante, fazendo um balanço da Semana de Arte Moderna, do modernismo de São Paulo, e a relação que esse modernismo estabelece com a poesia do Felipe. Enfim, nós começamos a trabalhar em torno da figura histórica e literária do Felipe de Oliveira, tentando redimensionar a importância que esse autor tem, não só para a nossa cidade, para a nossa universidade, mas também para o contexto do modernismo brasileiro, que é um assunto que vem sendo trazido já há algum tempo, justamente pelo centenário da Semana de Arte Moderna, mas também por outros estudos que se vêm fazendo aí no Brasil dessa mesma época. Como é que isso pode se inserir, então, dentro dos projetos de pesquisa que eu comecei a desenvolver agora? Eu acho que é mais ou menos isso, que nós temos que ter em mente. Gostariam de fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa mais específica? Porque se deixar, eu vou falando. O senhor tinha comentado que ao longo da sua pesquisa trabalhou também com outras artes, outras mídias. Eu gostaria que o senhor contasse sobre como é que é esse processo, até por ser uma possibilidade de pesquisa que talvez interesse a algum estudante de letras que esteja ouvindo. É um processo muito, muito interessante, porque hoje nós percebemos na contemporaneidade, principalmente uma experiência muito visual ou audiovisual dos nossos alunos. Evidentemente existe toda uma trajetória, um percurso, uma experiência literária que acontece no decorrer dos 4 anos do nosso curso, mas também nós percebemos que os alunos têm uma experiência muito audiovisual, que vem, obviamente, dos streamings, do cinema, da televisão, de toda a formação cultural, de toda a bagagem que se constrói hoje em dia. Então, o que eu tento mostrar e revelar para esses alunos, os alunos que se interessam nessa área específica do conhecimento, é apresentar ferramentas teóricas para que nós possamos ler e analisar estes fenômenos culturais. Obviamente, a primeira coisa que nós pensamos quando falamos sobre relação literatura e cinema, literatura comparada, está voltada à teoria da adaptação. Existem inúmeros estudos nessa seara, nesse campo. É uma possibilidade, inclusive alguns alunos já estão ingressando nesse tipo de análise, de promover uma comparação de uma adaptação cinematográfica, por exemplo, de uma obra literária, mas existem também outras ferramentas que nós podemos utilizar para avaliar esses fenômenos. E uma dessas ferramentas é a área da intermedialidade, que possui um vocabulário próprio, uma epistemologia própria, uma metodologia própria, que faz com que a gente possa também analisar e compreender melhor de que natureza são esses fenômenos e fazer, evidentemente, uma relação com a nossa sociedade, com a nossa cultura. Então, basicamente, essa possibilidade da adaptação e da intermedialidade. Isso a grosso modo, porque nós poderíamos também falar sobre imagem, nós podemos falar sobre outros tipos de abordagem que podem entrar dentro desse mesmo campo. Bom, isso é uma possibilidade. Fora isso, junto com essa ideia de falar e estudar Felipe de Oliveira, também abre uma possibilidade, e no meu ponto de vista uma necessidade social, de nós entendermos melhor o fenômeno da literatura que é produzida
aqui na cidade, né? Evidentemente, o Filipe de Oliveira, ele, por mais que tenha nascido em Santa Maria, ele viveu aqui até em torno dos 12 anos. Quer dizer, ele não teve uma vida cultural em Santa Maria. O tio dele teve. O João Daut Filho foi um dos fundadores do Teatro 13 de Maio, né? Foi um dos precursores das artes, né? E dessa motivação, dessa atividade cultural que se começou a criar naquela época em Santa Maria. Mas logo depois o próprio João Daut Filho acabou rumando para Porto Alegre e depois Rio de Janeiro. Foi o mesmo caminho do Filipe, né? Então o Filipe viveu a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro. E lá que ele escreveu, ou pelo menos publicou, o Vida Extinta, que é o primeiro livro do Filipe, de 1911, e também depois o Lanterna Verde, que vem a ser lançado em 1926, né? Mas, apesar de nós estarmos falando sobre o Filipe como uma figura conhecida nacionalmente, Filipe de Oliveira é nome de rua aqui em Santa Maria, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, teve essa participação na Revolução de 30, depois ele vai ser exilado pelo próprio Getúlio Vargas, o que é quase um paradoxo aqui, né? Já que ele havia ajudado, auxiliado nessa tomada do poder do Getúlio, mas 2 anos depois, na Revolução Constitucionalista, ele vai atuar ao lado dos paulistas, e isso faz com que ele, então, fosse exilado e morreu no exílio. Então, a vida do Filipe, assim, realmente é algo muito interessante. Não à toa que escrevi essa biografia, né? Para falar passo a passo como se deu isso. Mas, voltando aos nossos propósitos, isso abre espaço para a gente estudar o fenômeno da literatura local e ver Santa Maria também como um polo cultural da região que escreve, que se expressa, que publica livros, que promove rodas de conversa, que entende a literatura como uma forma de interação social e de compreensão do mundo. Então, dentro dessa seara que eu vejo um futuro bastante interessante, bastante próspero, e isso deve nascer na universidade, ao meu ponto de vista, de entender melhor como se dá essa literatura e prover meios, modos de fazer com que isso seja cada vez mais debatido, que isso possa crescer, que isso possa trazer frutos e que a gente possa entender melhor como se dá esse fenômeno cultural, né? Existem várias possibilidades, né? Eu tenho algumas em mente, são projetos que não estão ainda acontecendo, mas que virão acontecer, assim espero. Projetos de extensão, para a gente poder, talvez, catalogar quem são esses autores, né? Verificar que tipo de literatura é produzido, levar isso para as escolas, né? Produzir mídias sociais que promovam essas obras, esses escritores, talvez ajudar algum tipo de publicação. Ou seja, né, existem inúmeras formas da gente promover e da gente publicar, né, da gente construir isso juntos. E isso definitivamente está no meu norte. Eu gostaria, né, de, junto com os alunos, junto com a universidade, junto com os colegas, né, evidentemente, colocar esse projeto também em prática. Professor, então, até para que quem se interessa possa conhecer, se aproximar, quais são os grupos, né, que atualmente têm essa temática de trabalhar literatura e história ou essa literatura mais local? Você tem grupos de pesquisa ou existem linhas de pesquisa aqui da UFSM que trabalham com isso? Algum projeto que o senhor esteja orientando? Muito bem, nós temos o grupo Literatura e História, ele é coordenado pelo professor Pedro Brum Santos. Justamente dentro desse grupo que nós começamos os estudos sobre o Filipe de Oliveira. Nesse grupo, nesse projeto, nós vamos atuando nessa linha. Temos a ideia de, dentro desse projeto Glória da Chuva, nós construímos um outro tipo de projeto, isso está no nosso horizonte, que é de falar sobre escritores do Rio Grande do Sul, que saíram daqui no início do século XX e que de algum modo influenciaram a cultura brasileira nos anos 10, nos anos 20. É um tipo de pesquisa que ainda não foi construída a fundo e nós temos uma ideia de fazer. A segunda possibilidade é justamente de continuar investigando e continuar trazendo para a comunidade a importância da literatura do Filipe de Oliveira. Porque o Filipe de Oliveira, de fato, teve uma relevância muito grande, ele reverberou na literatura dos anos 20 no Rio de Janeiro,
Mas não só isso, o papel do Filipe de Oliveira está além da literatura. Ele, por exemplo, foi um dos primeiros empresários brasileiros a atuar na indústria farmacêutica, que foi criada pelo tio, o João Daut Filho, que também sai aqui de Santa Maria. Na verdade, ele tinha uma farmácia aqui na Rua do Acampamento. Depois, já nos anos 10, um pouco antes, na verdade, no início do século XX, ele parte, o João Daut Filho, para Porto Alegre. O Filipe também se forma em farmácia, trabalha junto ao tio e depois eles acabam indo para o Rio de Janeiro. Mas por que isso é importante enquanto pesquisa? Nós podemos pensar, né? Vou dar um exemplo assim para vocês e para os nossos ouvintes, para que vocês vejam o quanto nós ainda temos a explorar em relação ao tema Filipe de Oliveira. O Filipe de Oliveira era responsável pelo marketing do laboratório Daut Oliveira, que era o laboratório que começou a indústria farmacêutica no Brasil, junto a outras empresas, que inventou medicamentos importantes para a época, como o Bromil, como a pomada borborácica, como a pasta de dente Odol, entre outras. E ele, como esse sujeito que integrava o marketing da empresa e tinha contato com outros intelectuais da época, ele mais de uma vez contratou escritores brasileiros para fazer marketing para o laboratório farmacêutico deles. Então a gente tem assim materiais de Olavo Bilac, por exemplo, fazendo propaganda por Bromil, até porque eram esses escritores na época que eram as pessoas famosas, né? Os influenciadores do período, autores como o Olavo Bilac. Então ele contrata o Olavo Bilac faz uma série de publicações falando sobre o Bromil, mas mais do que isso, na época, o Filipe contratou o Bastos Tigre, que é um autor que não é muito renomado hoje. Ele é estudado, evidentemente, mas não tem, obviamente, o peso de um Olavo Bilac. Mas a empresa que ele ousou escrever é muito interessante. O Filipe de Oliveira, junto com o Bastos Tigre, eles coordenaram um projeto de fazer uma grande paródia de Os Lusíadas, falando sobre o Bromil. Até aí tudo bem, né? Poderia ser publicado no jornal, ali As Armas e os Barões Assinalados, né? Então fazer assim uma paródia dos primeiros versos. Só que a ideia não era essa. Eles escrevem, ou eles tentam escrever, eles tentam emular todo Os Lusíadas. E isso foi um projeto que durou 3, 4 anos. E eles iam publicando numa revista da época, trechos como se fosse os Lusíadas acontecendo, mas narrando fatos comuns do cotidiano, de familiares com tosse, né, passando por problemas de saúde, recorrendo ao Bromil. Então vejam bem, isso aí existe hoje, né? Quer dizer, esse texto ele está vivo ainda, é possível de resgatá-lo e analisá-lo, né, para ver também um pouco em que medida essa paródia se constrói, em que contexto ela é produzida, como isso pode ser entendido para o contexto da época, como isso nos comunica algo hoje. Enfim, né, existe uma possibilidade de estudos que podem ser feitos apenas com esse pequeno, ou nem tão pequeno, exemplo de propaganda que foi feito na época por obra do Filipe. Um segundo exemplo, na época eles publicavam almanacs, que não é muito distante, né? A gente vê assim, enquanto ainda, talvez até um pouco antes da internet, a gente encontrava, né, alguns almanacs com variedades, palavras cruzadas, algumas piadas, diversos gêneros textuais, assim, uma espécie de passatempo, que depois, com o smartphone, eu acho que isso aí foi caindo em desuso, né? Mas o laboratório deles produzia esses almanacs, obviamente para fazer propaganda dos produtos que eles vendiam, mas também para produzir um pouco de literatura, uma espécie de folhetim. E eles publicavam tantos volumes desse almanaque que eles tiveram que montar uma gráfica dentro do laboratório para que eles pudessem, então, dar conta da quantidade de almanacs que eles produziam todos os anos. Isso também é um fato literário. Um outro exemplo, depois que o Filipe de Oliveira morre, eles constroem a Sociedade Filipe de Oliveira. Quem constrói isso é basicamente o tio. Vejam que eu estou falando muito do tio. O pai dele já rende uma outra história, talvez um outro episódio. O tio, então, cria a Sociedade Filipe de Oliveira e essa sociedade promove palestras, conversas, promove concursos literários e quem fazia parte do corpo de jurados
desses concursos eram ninguém mais, ninguém menos de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, né? Então, isso tudo tem uma importância de pesquisa, né? Isso deve ser pesquisado e isso acontece dentro da universidade. Obviamente que qualquer pessoa interessada pode recorrer a esse tipo de pesquisa, mas nós temos o dever de ir atrás também, né? Ver a natureza desses estudos, desses concursos, escrever, levar ao público conhecimento específico relacionado com esse nosso grande autor, né? Depois da morte do Felipe, nós tivemos aí 2 pintores que resolveram captar a essência do Felipe de Oliveira, ou seja, pintaram retratos dele, Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari, né? Então essas obras existem e pouca gente sabe disso. Na nossa praça, na Praça Saldanha Marinho, existe um busto de Felipe de Oliveira que foi esculturado por Vitor Brecheret, né? Então, quantas coisas nós temos a respeito do Felipe e que nós devemos falar, devemos pesquisar e podemos criar projetos de pesquisa específicos para dar conta dessa demanda, que é uma demanda local e uma demanda regional. Eu acho muito interessante essa dualidade que tem entre a literatura e a história. Eu acho que elas se complementam muito, né? E são muito necessárias uma para outra quando se estuda sobre. Eu queria que falasse mais um pouquinho sobre o conteúdo das cartas e como foi feita essa comparação com o contexto histórico e político da época. Muito bem. As cartas, como eu falei um pouco antes, elas são parte de um projeto de pós-doutorado que aconteceu em 2019. A partir desse projeto de pós-doutorado, nós levantamos material, escrevemos a biografia e vamos publicar um livro. As cartas, por enquanto, elas ficaram suspensas. O nosso projeto das cartas ficaram suspensas. Mas isso não quer dizer que nós não avançamos e avançamos muito no conteúdo dessas cartas, né? Essas cartas hoje elas estão todas digitalizadas, no sentido de nós conseguimos ler todas essas cartas e escrever o conteúdo delas. Existe um trabalho de se construir também uma espécie de glossário falando sobre as figuras históricas que são mencionadas nessas cartas. Porque imaginem, né? Eles estão falando ali sobre uma conspiração. Eles citam nomes a todo momento. Só que para o leitor hoje do século XXI, é difícil resgatar quem são esses nomes e qual a importância que essas figuras históricas tinham na época. Então vem também um trabalho de pesquisa para saber quem são esses nomes e esclarecer isso ao leitor. Então existe o processo de digitalização, existe um processo de nomear e definir quem são as pessoas que são citadas. Existe o interesse de escrever um texto introdutório falando sobre a natureza dessas cartas, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, falar um pouco sobre a própria Revolução de 30, trazer um pouco alguém da história para cotejar essas informações, perceber a relevância desse estudo. Então, tudo isso demanda tempo, demanda pesquisa e demanda uma trajetória natural. Então, as cartas, elas estão sendo elaboradas. A gente está de posse desse material e estamos desenvolvendo da melhor forma possível. E isso está acontecendo. Por exemplo, nesse ano, seguramente vai ser publicado, vai ser lançado um curta pela TV Ovo, né, em parceria com a Prefeitura Municipal. Foi um projeto financiado pela Prefeitura, Cartas de Felipe de Oliveira. Então, nesse curta, nesse documentário, vai se falar um pouco sobre as cartas. A gente vem trabalhando também isso. Então, isso vai transpondo um pouco a barreira só da pesquisa ou só da literatura e vem também indo para o audiovisual, que é algo que me interessa muito, né, e que os nossos alunos também se interessam. Então, temos um projeto para se fazer um longa sobre o Felipe de Oliveira, baseado na biografia que nós escrevemos. Então, os projetos eles estão acontecendo e o trabalho tem sido bastante interessante, tem sido bastante duro também. Mas a ideia é continuar justamente nessa linha, sempre restabelecendo metas, observando o futuro, novas abordagens, reformulando a equipe, trazendo os alunos para trabalhar conosco,
para que isso, enfim, possa nos revelar no futuro resultados ainda melhores. Professor, só para a gente encerrar então, para quem estiver ouvindo e talvez se interesse por trabalhar, seja literatura e história, ou literatura local, contemporânea, ou esse diálogo com audiovisual, o que você recomendaria para os alunos que querem enveredar por essa área, ou até mesmo como que as pessoas podem se aproximar do seu trabalho, do Pedro, das pesquisas que vocês desenvolvem? Existe algum projeto aberto? Eu tenho um projeto chamado Literatura e Intermedialidade. Tá? Esse é um projeto ao qual eu desenvolvo as nossas análises, principalmente as análises que eu desenvolvo pessoalmente na minha trajetória e os alunos que estão sob a minha orientação. Eu não tenho um projeto ainda relacionado com literatura e história. Estou vinculado nesse grupo, na verdade é uma linha de pesquisa registrada no CNPq, Literatura e História, que é coordenada pelo professor Pedro Brum. Então nós temos por enquanto, essas duas linhas para responder de uma forma mais específica. Mas isso não quer dizer que nós não temos aí um caminho aberto, né? Os alunos que se interessarem, quiserem conversar comigo, a gente vai avalia e vê como podemos trabalhar dali para frente. Tá? Então, pretendo desenvolver um novo projeto de extensão ligado à literatura de Santa Maria, talvez algo mais específico enquanto projeto sobre Filipe de Oliveira, para perpetuar essa pesquisa, não encerrá-la, mesmo com a publicação desses livros. Nem falei, mas nesse ano também vai ser publicado novamente as obras completas do Filipe. Logo em seguida tem o centenário do Lanterna Verde. Então aí nós temos muito trabalho pela frente. Não tenho ainda um projeto específico sobre o Filipe, enquanto projeto de pesquisa ou até mesmo projeto de extensão, mas isso provavelmente aí nos próximos meses vai acontecer. Mas em geral, eu deixo sempre um convite aos nossos alunos para conversar comigo. Eu sou novo por enquanto na instituição, né? Muitos não me conhecem, então acho muito legal assim quando as pessoas vêm conversar, se interessar pelo trabalho, querer pesquisar e entender mais sobre a nossa história e sobre as possibilidades de pesquisa em literatura. Então, muito obrigada, professor, pela sua participação. Agradeço também aos demais colegas petianos que participaram da gravação hoje. E aos ouvintes, eu peço que curta, compartilhe e deixe um comentário com sugestões e participando da conversa também. Qualquer dúvida, vocês podem contatar o PET pelas redes sociais e pelo e-mail, que vão constar na descrição do áudio.